Esta é a parte 2, então, da primeira aula aí sobre conceitos básicos da exegese. A disciplina é sobre exegese bíblica. Então, aí, continuando a questão dos distanciamentos, dos abismos, e esses distanciamentos, então, eles exigem a interpretação, como nós estamos falando. Quando nós falamos dos idiomas, por exemplo, nós dissemos, então, que a Bíblia ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Então, para vocês terem uma ideia aí dessa questão, vejam, por exemplo, os manuscritos originais do Antigo Testamento. Voltando aqui só um minutinho, que a minha tela está aqui, ó. Os manuscritos originais do Antigo Testamento foram escritos em hebraico somente com consoantes, tá? E ganharam as vogais somente em 900 depois de Cristo. Foram os maçoretas que inseriram as vogais nas consoantes do alfabeto hebraico. Exemplo, Gênesis 1:1. O que significa isso? Vejam só. O texto em hebraico, ele não possui, o texto original, ele não possui vogais. Então, é a letra, é a consoante sem nenhuma vogal. Mais ou menos assim, vamos supor que você fosse escrever a palavra janela, tá? J é uma vogal, ou melhor, J é uma consoante, A é uma vogal, N é uma consoante, E é uma vogal, L é uma consoante e A é uma vogal. Então, a ideia ali no hebraico, janela, você escreveria J-N-L, que seria janela. Então, por causa desse tipo de escrita, a leitura ela ficava deficiente, ok? Então é uma própria característica do hebraico. Então somente em 900 por aí depois de Cristo é que nasce a ideia de colocar vogais entre as consoantes ou sobre ou abaixo das consoantes do alfabeto hebraico. Então, para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou querendo dizer, aí vocês têm, por exemplo, Gênesis 1:1 escrito em hebraico. E vocês vão perceber, primeiro, que no hebraico você vai ler da direita para a esquerda. Então, vejam a seta apontando então a leitura, seta em vermelho, apontando a leitura da direita para a esquerda. E vocês têm esses caracteres quadráticos, que é característico do hebraico. E sobre ou abaixo de cada consoante, você tem, às vezes, alguns pontinhos, alguns tracinhos. Esses pontinhos e tracinhos são, na verdade, os sinais maçoréticos, que são, então, o quê? As vogais. E isso foi introduzido para facilitar a leitura. É apenas uma curiosidade, é lógico que vocês não precisam saber a fundo sobre isso. Mas vejam aí, mais especificamente, novamente, pegando então novamente Gênesis 1:1 em hebraico, que você tem aí, e vamos pegar essa palavra que está quadriculada em, em vermelho aí, tá? Você vai ver que essa palavra, ela tem, então, abaixo dela, né, tracinhos, né? O primeiro tracinho aí, ó, se você olhar da direita para a esquerda, o primeiro tracinho, ele está se referindo à vogal A. O segundo, que parece uma letra T, também seria uma vogal A. E depois o terceiro também seria uma vogal A. E o pontinho, que é o último aí, seria a vogal I. Então, essa é a ideia dos sinais massoréticos para ensinar
os sons das vogais, para indicar os sons das vogais, que você não encontra no texto hebraico original. Então, tudo isso mostra a nós que realmente, se nós não tivermos um trabalho de um exegeta para fazer esse estudo por nós, se nós não tivermos esse perito que vai examinar o texto, que vai estudar o texto, fica muito difícil para nós termos, ou melhor, ficaria muito difícil para nós termos a Bíblia nas versões que nós temos. Então, o que nós temos, na verdade, é fruto de trabalhos de grandes teólogos que se debruçaram sobre o texto para trazer a nós aquilo que nós temos hoje. Então, apenas para vocês verem o grau de dificuldade, né? É lógico que para nós é muito difícil, porque nós não estamos familiarizados com hebraico. Então, tudo isso é novidade para nós. Mas demonstra a necessidade, a ideia aqui é demonstrar para vocês a necessidade de um trabalho mais minucioso, e esse trabalho minucioso, esse trabalho de um perito, é um trabalho de um exegeta. Por isso, mais uma vez, vou dizer a vocês que jamais nós devemos criticar os teólogos, porque é graças a esses teólogos que nós podemos ter as nossas versões hoje, né? Nós temos, por exemplo, versões excelentes, a Almeida Revista Atualizada, a Nova Versão Internacional, a Almeida Revista Corrigida, ou seja, fruto do quê? De trabalhos de grandes homens que se debruçaram, que foram exegetas, que estudaram para trazer uma tradução mais fiel a nós. Então, não é honesto nós criticarmos os teólogos. Os comentários, Bíblias com comentários, por exemplo, é um trabalho exegético, fruto de alguém que foi e examinou. É lógico que existem comentários e comentários. Então, um comentário é sempre uma fonte secundária. Então, por isso que nós temos que também ter orientação para encontrar Bíblias com bons comentários, com bons comentaristas, que são exegetas sérios. Mas tudo isso para mostrar para vocês a necessidade da interpretação, porque a Bíblia, ela, apesar de ser a palavra de Deus, ela foi escrita nessas línguas e são línguas que são desconhecidas para nós. Por isso, nós tivemos a necessidade desses homens, desses grandes teólogos, desses exegetas, trazendo a nós essas informações. Muito bem, divisões dos textos da Bíblia. Então, o que nós vamos encontrar quando a gente vê a Bíblia toda, né? Os 66 livros de Gênesis e Apocalipse, a gente olha assim e vê uma obra única apenas. Mas, primeiro, olha aí da esquerda agora para a direita. O que nós temos aí? Nós temos versículos, capítulos, parágrafos, seções, coleções, livros, testamentos. Então, na verdade, a Bíblia ela é esse conjunto todo. Então, se nós pegarmos, por exemplo, os versículos isolados, nós não vamos ter uma ideia do verdadeiro sentido. E aqui agora nós vamos ver, então, como que nós, leigos, podemos usar alguns recursos exegéticos para estudar a palavra de Deus. Então, presta bem atenção nessa segunda parte, que isso vai nos ajudar a ler melhor, a estudar melhor, a escrever melhor um texto sobre a Bíblia. Então, essa segunda parte vai ser importante para todos nós, independente do chamado que nós temos. Então, se nós pegarmos um versículo isolado, por exemplo, uma caixinha de promessa, e nós lemos, aquilo é lógico que faz um certo sentido para nós, entretanto, não é recomendado que a gente construa um pensamento teológico em cima de um único versículo. Por quê? Porque, na verdade, esse versículo ele pode ter uma ideia somente, porém, ele não tem a ideia
toda do capítulo, tá? Então, na verdade, um conjunto de versículos vai formar um parágrafo. E o conjunto de parágrafos vai formar um capítulo. E o conjunto de capítulos vai formar um livro. Então, quando eu pego, por exemplo, a Gênesis, o livro de Gênesis, eu vou ver o quê? Um conjunto de versículos, aí eu vou separar isso em parágrafos, separando em parágrafos, eu vou separar em capítulos, separando em capítulos, então, o conjunto de capítulos vai me dar o livro de Gênesis. Então, na exegese, eu preciso saber essas divisões, eu preciso entender que eu estou pegando essas divisões, juntando para eu entender o todo. Essa é a ideia das divisões dos textos da Bíblia, né? Dos versículos ao todo. Então, agora surge o conceito da palavra perícope. Então, se nós entendermos o que é uma perícope, vai ficar mais fácil para nós, a partir de agora, lermos a Bíblia. Tá? Principalmente aqueles que estão fazendo esse trabalho de leitura diária da Bíblia, para você saber melhor as divisões, e você sabendo melhor as divisões, você vai ter um melhor entendimento. Então, vamos para esse conceito dessa palavra perícope, e tudo que nós vamos trabalhar daqui para o final desta aula, e vamos entrar um pouquinho na aula que vem, é sobre esse conceito de perícope. Então, guardem aí, vejam isso, fiquem atentos, prestem bastante atenção. Então, perícope é um termo grego que significa cortar ao redor, ou seja, uma parte destacada de um texto, para ser analisada e estudada em separado. É seção ou parágrafo, falando então de livros sagrados. Então, todas as vezes que eu tenho uma perícope, eu tenho um parágrafo. Então, veja só, aí você já deve estar deduzindo. Esse pedaço, né, esse corte ao redor, né? Então, vamos lá, eu tenho um texto, e dentro do texto eu tenho uma perícope. Toda perícope tem início, meio e fim. Então, o que significa dizer? Que um texto ele está recheado de perícopes, tudo bem? E quando nós vamos estudar o texto, eu preciso dividir as perícopes, eu preciso enxergar as perícopes, porque em cada perícope eu vou ter uma ideia. Então, vamos lá, eu vou ler Gênesis capítulo 1. Primeiro, eu preciso identificar as perícopes. Vamos supor que em Gênesis capítulo 1 nós tenhamos 5 perícopes, ou seja, 5 parágrafos. Então, o primeiro parágrafo, que é a primeira perícope, com início, meio e fim, tem uma ideia. O segundo parágrafo, ou a segunda perícope, também com início, meio e fim, tem uma ideia. Então, quando eu faço a delimitação, ou quando eu divido o meu capítulo em perícopes, eu vou ter um melhor entendimento. Então, eu já estou fazendo um trabalho exegético. É lógico que é um trabalho simples, não é um trabalho minucioso, porque a ideia nossa, a partir de agora, é fazer um trabalho mais simples. Volto a dizer, ninguém aqui vai ser um especialista em exegese, a não ser que você queira, como eu disse, aí você vai ter que procurar um curso específico que vai lhe dar essa base. Mas agora nós vamos ver como a gente pode se beneficiar da exegese para também nos beneficiarmos para chegarmos a uma melhor interpretação. Essa é a ideia. Então, guardem essa informação. Perícope é, na verdade, um parágrafo, e nós temos que, no texto, identificar os parágrafos. Tá bom? Então, essa vai ser a nossa tarefa agora nessa parte 2. Então, delimitação da perícope. Acompanha aí. É possível definir uma perícope com os seguintes termos. Primeiro, a perícope é uma unidade textual independente e completa. Olha só, isso já é importante para nós. Porque apesar de
da perícope estar dentro do texto, ela é independente. Por quê? Porque ela tem início, meio e fim, tá? Vocês vão ver isso aqui na prática. Então, tem início, meio e fim, ela é independente. É como se você pudesse tirar a perícope e trabalhar só com ela. Essa é a ideia. 2. A exegese requer um texto com uma unidade genuína e completa. Então, o que o item 2 está dizendo? Que para eu fazer uma exegese, para eu estudar aquela porção, eu preciso encontrar a perícope. Se eu encontrar a perícope no texto, eu vou saber, então, início, meio e fim, e vou pegar a ideia. Isso é o que? É exegese, é retirar do texto a ideia principal. E quando eu retiro do texto a ideia principal, eu vou poder explicá-la, eu vou poder expô-la para o meu ouvinte. Isso faz toda a diferença em termos de estudo, em termos de ensino e em termos de pregação. Então, lembrem disso. Agora, a palavra fundamental aqui para nós é perícope. A partir do momento que você vai abrir a sua Bíblia agora, você vai ter que... primeiro, abra a Bíblia longe do cônjuge, longe dos filhos, e você vai chegar assim para a sua Bíblia e falar... eu abri aqui em Jó, capítulo 27. Aí eu vou ter que falar aqui com a minha Bíblia. Bíblia, me aponte as perícopes do capítulo 27 do livro de Jó. E aí, então, a Bíblia ela vai estar fornecendo para você essas perícopes. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Agora você vai começar a enxergar as perícopes. E a partir do momento que você começa a enxergar as perícopes, você vai ver que a sua leitura vai ser totalmente diferente da leitura que você fazia antes. Tá bom? Por isso que você deve agora ler isoladamente, porque senão seu cônjuge, seus filhos vão achar que você está ficando louco. Muito bem, tudo isso é brincadeira, logicamente, mas vamos lá. A ideia é descobrir a perícope, porque a partir do momento que eu descubro a perícope, eu vou poder fazer exegese, eu vou poder extrair do texto a ideia principal para poder expor a ideia principal. Por que tem que acontecer isso? Porque se eu não descobrir a perícope, eu também não vou saber a ideia do texto. E se eu não sei a ideia do texto, eu vou explicar o quê? Dá para entender isso? Se eu não sei o que o texto está dizendo, eu vou explicar o quê? Como eu não sei, eu tenho um recurso. Um recurso que nós já falamos aqui, um recurso que não é legal usarmos. É o recurso da exegese. Então, como eu não sei, eu vou usar o recurso da exegese, que nós não devemos usar, para impor no texto aquilo que nós achamos. Então, a melhor coisa é ser honesto. Se nós não descobrirmos a ideia do texto, é melhor nos calarmos. Então, se nós formos dar uma aula sobre Salmo 23 e nós não entendemos a ideia das perícopes do Salmo, é melhor nós não ensinarmos do que começar a colocar ideias que Davi não falou. Entendem isso? Então, é importante que nós encontremos a perícope. E se vocês acompanharem comigo aqui, vai dar um pouco de trabalho no início, mas se nós continuarmos, nós vamos, na prática, aprender a encontrar a perícope e extrair dela a ideia central. Da mesma forma que dirigir, tá? Imagine que alguém queira aprender a dirigir. Aí ele vai na primeira aula, tá? Aí ele liga o carro, vai tirar o pé da embreagem, dá aquele pulo e ele fica com medo e não dirige mais. Ou seja, ele não vai adquirir a prática. Mas se ele continuar segunda vez, terceira vez, pode até ser que ele dê uma encostadinha no barranco, no muro, sole o carro,
mas ele vai persistir. Chega um ponto que ele sabe exatamente como dirigir. Aqui é a mesma coisa. Teologia é assim. Tem disciplinas que nós vamos ter que praticar, e a exegese é uma delas. Então, vamos começar a aprender hoje a encontrar as perícopes. E essa vai ser a tarefa do seu sábado, do seu domingo, e talvez a tarefa que você vai usar para o resto da sua vida. Vejam lá. Delimitar um texto significa estabelecer os limites para cima e para baixo, ou seja, onde ele começa e onde ele termina. O trecho da escritura resultante dessa delimitação chama-se perícope. Então, mais uma vez, eu vou pegar o texto e encontrar o que ali? Eu vou olhar para cima, vou olhar para baixo e vou encontrar ali no meio aquela ideia principal. Aquela ideia é a minha perícope. Eu estou dentro, então, de um texto, ou seja, delimitado, eu recorto isso, eu retiro aquilo, eu coloco uma lente de aumento para enxergar e explorar o máximo aquele texto. É essa ideia que nós vamos trabalhar hoje. Em geral, os editores da Bíblia já trazem os livros divididos em perícopes. Olha aí agora um alívio para todos nós, porém é um alívio que nós devemos ter cuidado. Aqui nós estamos dizendo que, em geral, nossas edições da Bíblia já trazem os livros divididos em perícopes. Então você fala, puxa, graças a Deus, um trabalho a menos. Entretanto, nem o título e nem a divisão, okay, constam no texto original. Okay? Então, isso é um trabalho que os editores fazem. E os editores são pessoas mais estudiosas que nós, logicamente, porém também sujeitas a erros. Então, ambos, divisão e título, voltando aqui, pessoal, peraí. Ambos, divisão e título, são definidos pelos editores. Então, quando a gente lê a Bíblia, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar títulos, nós vamos encontrar as divisões, nós vamos encontrar as perícopes. Ok? Então, vejam agora aqui, vai ficar mais fácil para vocês, tá? Essa ideia que eu estou falando. Então, vejam aí, pessoal, o Sermão do Monte, as Bem-aventuranças. Essa é a Bíblia, a minha Bíblia de estudo de Genebra. Tá? A versão que eu uso é Almeida Revista e Atualizada. Então, na Almeida Revista e Atualizada, você vai ter esse título aí, tá? Em Mateus, capítulo 5. Tá? Mateus, capítulo 5. Tá? Então, você vai ter esse título aí, chamado O Sermão do Monte, as Bem-aventuranças. Se você tem a NVI, geralmente muda-se o título de uma versão para outra. Por que muda? Porque os editores são diferentes, tudo bem? Então, esse título aí, O Sermão do Monte, as Bem-aventuranças, no texto grego original você não vai encontrar, não está escrito lá. Então, por que os editores fazem isso? Qual a intenção dos editores, tá? Da Sociedade Bíblica Brasileira, por exemplo? É facilitar o nosso estudo da Bíblia. Entretanto, vocês vão ver que essa facilitação, se nós não tomarmos os devidos cuidados, acaba prejudicando. Ok? Nós vamos entender isso aí. Então, você tem aí o título, o capítulo, o número do capítulo, ninguém tem dúvida, né? E aí, pessoal, vejam só que nós temos aí, no capítulo 5, essa primeira parte, nesses 9 versículos, 8 perícopes. É lógico que os editores não vão dizer para vocês
que são perícopes, porque eles não vão poder explicar isso como nós estamos explicando. Mas o que significa isso? Por exemplo, aí no capítulo 5, então, no primeiro versículo, veja lá, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo. Então, esses dois versículos, é uma perícope. O que significa isso? Veja que a palavra vendo, né, é uma foto da minha Bíblia, tá? É possível que a sua tenha também essa mesma marca ou não, tá? Veja que a palavra vendo, a letra V está em negrito. O que significa esse negrito aí para os editores? Significa que ali está iniciando uma perícope. Então, vendo Jesus, e essa perícope vai terminar com o verbo dizendo. Então, aí você tem um trecho, você tem um parágrafo. Esse primeiro parágrafo é uma perícope, tudo bem? Vamos para a segunda perícope, que está no versículo 3. Olha só. Bem-aventurados. Veja só que a letra B do bem está em negrito. O que os autores estão dizendo para nós? Que aqui está iniciando uma nova perícope. Então, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Muito bem. Então, vamos entender um pouquinho mais. O que nós dissemos? Que a perícope tem início, meio e fim. A primeira perícope, então, vamos novamente olhar para a primeira perícope. Vendo Jesus, as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo. Isso aí é uma perícope. Tá? Então, tem o início e tem o final. Veja que a ideia principal é que com essa perícope, com esse trecho, Jesus tem algo a nos ensinar. Ok? Tem algo a nos ensinar. Ele teve algo para ensinar para os seus discípulos. Então, ele tem algo para nos ensinar. Então, o ensino, aí é a ideia principal. É o ensino de Jesus. Agora, o que ele vai ensinar, cada ensino aí está subdividido em perícopes. Então, ele ensina algo e encerra. Depois ele ensina outra coisa e encerra. Então, quando começa, tem meio e tem fim, é uma perícope. Por isso que o versículo 3, ele vai ensinar algo e vai encerrar. Olha só, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele poderia ter parado o sermão aí, mas ele não parou. Então, a primeira perícope já vai iniciar, é apenas um versículo aí nesse caso. Nós vamos ver casos em que a perícope é composta por 10, 15, 20, 30 versículos. Nesse caso, é um único apenas para explicar para vocês que realmente uma perícope pode ser composta de 2, de um ou de muito mais versículos. Então, no versículo 3, você tem uma perícope. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, Jesus acabou de ensinar um único ponto. Qual é o ponto? Que os humildes de espírito são felizes. São mais do que felizes, é o significado da palavra bem-aventurados. E aí entra, vamos supor, você está começando a estudar a palavra de Deus. Você, com um comentário bíblico, você vai buscar o sentido dessa frase bem-aventurado. Então, você vai ver que é mais do que feliz. Está relacionado com o shalom de Deus, com aquela paz que Deus
que Deus dá, é uma paz que Deus coloca no nosso coração. Então, veja, você já começa a expor. Por quê? Porque a perícope vai te ajudar nisso. Então, bem-aventurados os humildes, aqueles que são humildes de espíritos, eles têm a paz, têm o shalom de Deus no coração deles. Porque deles, por que eles têm essa paz? Jesus vai explicar isso na perícope. Porque deles é o reino dos céus. Então, eles têm um tesouro que os outros não têm. Então, aqueles que são humildes de espíritos possuem algo que não é comum na sociedade, não é comum na vida dos homens. Então, esses possuem dentro de si o reino dos céus. Então, Jesus explicou. Então, eu entendi a ideia da perícope, porque eu entendi, eu posso explicar, eu posso expor, eu posso fazer um sermão expositivo sobre essa perícope, essa ideia. A terceira perícope aí, o versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Veja, a perícope, ela continua, ou melhor, ela tem início, e ela tem meio e tem fim. Então, aqui, ó, bem-aventurados, voltando aqui, peraí, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, ele inicia, ele vai desenvolver a ideia e ele vai terminar. E assim ele vai, durante todo esse processo das bem-aventuranças. Então, aqui nesse caso, como vocês podem ver, são 8 períodos. Vamos ver mais alguns casos. Olhem agora, aí eu tirei um print da minha Bíblia de estudo, a Libronix, tá? Ou Libronix. É uma biblioteca digital. E eu tirei exatamente um print do livro de Êxodo, tá? No capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Se você abrir a sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo 20, tá? Se você puder fazer essa atividade, você faz, tá? Êxodo, capítulo 20. Eu vou abrir a minha aqui para vocês acompanharem aí também. Êxodo, capítulo 20. Eu vou ter que abrir, então, e analisar e encontrar dentro do capítulo 20 as perícopes. Então, vamos lá. Por quê? Se eu encontrar as perícopes, a minha leitura fica mais fácil, mais suave, mais inteligível. Então, aí, Êxodo capítulo 20, vai começar o seguinte, no primeiro versículo, com a palavra então, se você está usando Almeida Revista e Atualizada. Veja que o E, a primeira letra da palavra então, está em negrito. O que significa isso? Que inicia-se ali uma perícope. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, versículos 1 e 2 é uma perícope. Então, Deus está falando através de Moisés, tá? Ele está dizendo que ele é o Deus, e foi ele mesmo, o Senhor. Essa palavra Senhor aí, no hebraico, é Yahvé. Então, ele está identificando que Yahvé é o teu Deus, é o Deus dos hebreus. E ele está dizendo, eu os tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Acabou a primeira perícope. Está aí. Então, Deus se identifica, Deus revela quem é e Deus, ele mostra e fala o que ele fez. Então, já tenho a ideia da perícope em 2 versículos. A partir do momento que eu tenho a ideia, volto a dizer, eu posso expor. Se eu não conseguir a ideia, eu não vou conseguir expor o texto, tá? Então, na perícope, eu preciso encontrar a ideia. Aí vem o versículo 3, que é uma única perícope. Não terás outros deuses diante de mim. Então, o versículo 3 é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é uma perícope. Não terás outros deuses diante de mim. Acabou. Terminou. Iniciou e terminou
uma perícope. O versículo 4, do versículo 4 ao versículo 6 agora, olha só, 4, 5, 6. São 3 versículos que formam uma única perícope. Por quê? Veja lá no 4. Não farás para ti. Lembra do N, do não aí, ó, se você der uma olhadinha, deve estar em negrito se você tem uma boa edição. Tá? Significa que no versículo 4 está iniciando uma perícope. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus. Ou seja, ele vai desenvolver toda a ideia no versículo 4, no versículo 5 e no versículo 6. Terminou isso. Aí no versículo 7, ele vai iniciar uma outra perícope. Olha só. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou seja, é uma outra perícope. Então, o que significa dizer? Que as nossas edições, geralmente, elas já vêm divididas em perícopes. Agora, descendo um pouquinho aí, olhando para a nossa tela, você vai ver aí, olha, do versículo 18 ao 21, né? Do 18 ao 21, novamente o quê? Mais um grupo de perícopes, ou melhor, mais uma perícope, perdão. São mais 18, 19, 20 e 21. São 3 versículos que formam, então, o quê? Uma única perícope. Depois, vejam aí também, interessante notar, antes dos mandamentos, lá em cima, está escrito os 10 mandamentos. Então, quem que coloca isso? São os editores. Esse termo, os 10 mandamentos, ou esse título, você não encontra no texto original. Você não vai encontrar. Os editores colocam assim, exatamente para facilitar a nossa leitura. Então, depois, ali antes do versículo 18, tem Moisés, mediador entre Deus e o povo. Então, os editores colocaram esse título para dizer que naquela perícope será tratado desse assunto. Então, vejam, a ideia dos editores é facilitar o nosso estudo. Depois, do versículo 22 até o 24, 25, 26, que ficou muito pequeno aqui para mim, até o 26, do 22 ao 26, é uma outra perícope. Olha só, leis acerca dos altares. Então, esses títulos são os editores que colocam e já vem geralmente dividido em perícopes. Entretanto, nem sempre isso vai ajudar. Pode prejudicar? Pode. Eu vou mostrar alguns casos. Aqui, por exemplo, tá, na Almeida Revista Atualizada, infelizmente ficou pequeno também o texto, mas vocês vão ter uma ideia. Quando Jesus, lá no Sermão Escatológico, no capítulo 24 de Mateus, ele vai falar a respeito dos acontecimentos. E na Almeida Revista Atualizada, você vai encontrar aí o seguinte: lá em cima o título é o Sermão Profético, ou o Sermão Escatológico. Em algumas versões pode até aparecer o Sermão Escatológico. Repito, isso você não encontra no texto original grego. Tá? Depois, ele já inicia lá em cima, falando sobre a destruição do templo. Então, quando você lê esse título, qual é a dedução que você vai ter? Que os versículos que virão a seguir vai falar sobre a destruição do templo, né? E aí, Jesus vai falar sobre isso no versículo 1 e no versículo 2. Tudo bem. Aí vem do 3 ao 14, é isso mesmo? Do 3 ao 14, ele vai falar, então, a respeito do princípio das dores. Ok? Até aí tudo bem. O problema está do versículo 15 ao versículo 27.
ou 28? Deixa eu abrir minha Bíblia aqui, porque realmente ficou pequeno a imagem aí. Ó, eu vou abrir em Mateus 24, do 15, do 15 ao 28. Do 15 ao 28, tá? Olha aí o que nós temos. Qual é o título que vem antes do versículo 15? Dá uma olhada aí na Almeida Revista Atualizada. O título é A Grande Tribulação. Muito bem, quando você lê isso, a grande tribulação, você é um leitor comum da Bíblia, como nós somos, qual é a dedução que nós vamos é, é, trazer naturalmente? Que do versículo 15 ao versículo 28, Jesus estará falando da grande tribulação. É lógico ou não? É lógico, né? Entretanto, não é isso que a perícope trata. Tá? Então, eles vão dividir, por exemplo, no versículo 15, quando, pois, aí, ó, o que da palavra quando está em negrito, ok? E vai, então, até o versículo 28. Então, os editores dividiram a perícope dessa forma, do versículo 15 ao versículo 28. Entretanto, nós vamos observar que esse título induz ao erro interpretativo. Por quê? Porque eu vou mostrar isso para vocês. Agora, prestem atenção, fiquem ligados para vocês entenderem o que eu vou dizer. Eu vou ler do versículo 15 ao 20. Olha só. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem bem entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Olha só. Aí, até o versículo 20, a pergunta é: ele está falando da grande tribulação? Pausa para vocês pensarem. A resposta é não. Por quê? Porque ele não está falando aí da grande tribulação. A grande tribulação ele vai começar a falar a partir do versículo 21. Dá para entender isso aí? Olha só. Então, no versículo 15 ao 20, Jesus está falando do quê? Jesus está falando sobre a destruição de Jerusalém e do templo. Por que Jesus fala da destruição de Jerusalém e do templo? Porque os discípulos perguntaram isso para ele. Se você voltar lá no início do capítulo 24, veja lá, tendo Jesus saído do templo, versículo 1, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Olha aí. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, Jesus falou para eles: olha, esse templo suntuoso que vocês estão vendo aí, não vai ficar pedra sobre pedra. Aí no versículo 3 agora. Então, terminou uma perícope e começa no versículo 3. Olha só, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os seus discípulos. Em particular, lhe perguntaram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século. E a partir desse momento ele começa a responder essas perguntas dos seus discípulos. Então, primeiro Jesus fala para eles: olha, do templo não vai ficar pedra sobre pedra. Aquilo que Jesus colocou para eles na primeira perícope, do versículo 1 ao versículo 2, né, ficou na mente dos discípulos. Então, eles chamam Jesus à parte e falam: Senhor, explica para nós uma coisa. Dize-nos
quando sucederão essas coisas. Ou seja, quando é que vai acontecer a destruição do templo? E aí Jesus vai começar a responder essa pergunta no versículo 15. Olha só. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Por que Jesus está respondendo essa primeira pergunta? Porque ele está falando exatamente sobre aquela geografia. Olha, ele vai citar os que estiverem na Judéia, tá? Fujam para os montes. Então, ele está falando sobre a destruição do templo. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentaram naqueles dias em que Jerusalém fosse invadida. Jesus não está falando aqui da tribulação dos últimos dias, mas esse título, a grande tribulação, nos induz a pensar assim, ok? Para que vocês entendam melhor o que estou querendo dizer, deixa eu ver aqui o próximo slide, qual é? Espera aí. Aqui na linguagem de hoje, não. Então, vamos voltar, e aí a gente já vai finalizar a aula. Para vocês entenderem o que estou dizendo, se vocês abrirem Lucas, capítulo 21, tá? Lucas 21, e aí a gente finaliza. Olha só. Lucas 21 vai relatar a respeito do sermão escatológico a partir do versículo 5. Lucas 21, a partir do versículo 5. Tá? Vai falar, então, sobre a destruição do templo, o princípio das dores, e depois do princípio das dores, lá no versículo 20, Lucas, aqui os editores acertaram. Por quê? Porque os editores colocaram lá Jerusalém sitiada. Então, veja que eles não colocam a grande tribulação em Lucas 21. Os mesmos editores, é a mesma versão, ao meio da revista é atualizada. Tá? E eles não colocam a grande tribulação, eles colocam Jerusalém sitiada. Então, quando você lê Lucas, do versículo 20 ao 24, fica claro que Jesus está falando do quê? Jesus está falando sobre a destruição de Jerusalém e do templo. E eu vou ler para vocês para a gente finalizar a aula. Lucas 21, a partir do versículo 20. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, inclusive Lucas é o único que interpreta o abominável da desolação, tá? Porque Mateus fala abominável da desolação. Marcos, se você abrir em Marcos 13, vai falar sobre o abominável da desolação. E Lucas é o único que vai dizer quem é o abominável da desolação. E ele vai dizer aqui, quando, porém, vir Jerusalém sitiada de exércitos, ele está dizendo aqui o seguinte, que o abominável é um exército que vai sitiar a cidade. Então, quando vir Jerusalém sitiada de exército, por isso que essa profecia já se cumpriu. E não vai se cumprir na grande tribulação, que muita gente confunde. Inclusive pregadores pregam isso achando que isso vai acontecer na grande tribulação, quando isso já ocorreu no ano 70 depois de Cristo.
quando as tropas romanas, comandadas pelo general Tito, invadiram Jerusalém no ano 66. Foram 3 anos de Jerusalém sendo sitiada. Por que o exército sitiou durante 3 anos? Para minar as forças dos judeus. Então, foram 3 anos Jerusalém sendo sitiada, a partir do ano 66 depois de Cristo, e no ano 70, quando os judeus já estavam totalmente exaustos, eles invadem Jerusalém, matam 1.100.000 judeus, e isso você encontra nos relatos de Flávio Josefo, se você pesquisar, Guerra dos Judeus, de Flávio Josefo, 1.100.000 habitantes foram mortos ali na região, não só na cidade, tá? Quando Jerusalém é sitiada e é invadida no ano 70 pelo exército romano, a cidade é devastada. Então, isso aqui, ó, Jesus está profetizando isso 30 anos antes, né? Então, a cidade foi devastada e o templo foi destruído. E lembra que Jesus fala que não ficaria pedra sobre pedra? Por que não ficou pedra sobre pedra? Porque os soldados romanos incendiaram o templo e todo metal precioso, como prata, bronze e ouro, que estava incrustado nas paredes, paredes internas do templo, derreteram. E aí os soldados viraram pedra por pedra, e realmente cumpriu-se integralmente a profecia do Senhor Jesus, quando ele disse o seguinte, que não ficaria pedra sobre pedra daquele templo. Então, a profecia de Jesus cumpriu-se 40 anos depois. Então, ele fala isso no ano 30, e no ano 70 cumpre integralmente, ou seja, 40 anos depois, que, se você estudar, 40 anos é considerado uma geração. Muito bem. Então, aí ele vai dizer, então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Ou seja, Jesus está orientando aqui os seus discípulos, ele está dizendo o seguinte, vai acontecer isto daqui 40 anos. Ele não falou daqui 40 anos, mas ele fala lá na frente e não passará essa geração. Mas Jesus está profetizando o que aconteceria com Jerusalém. Ele está profetizando o que aconteceria e algo que já aconteceu, repito, no ano 70, e não algo que vai acontecer na grande tribulação. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque as nossas versões, os editores, bem intencionados, eles dividem em títulos, eles dividem inclusive em perícopes. Entretanto, quando nós não tomamos os devidos cuidados, nós podemos pegar uma perícope por causa dessa falha de edição, vamos dizer assim, porque só pode ser uma falha. Nós também vamos falhar na transmissão da exposição daquele conteúdo. Então, de repente, nós vamos ensinar que Lucas, capítulo 21, de 20 a 24, se refere à grande tribulação que virá, que isso vai acontecer com Jerusalém, quando, na verdade, já aconteceu. Ok, pessoal, então assim nós terminamos esta aula. Nós vamos estar continuando. O assunto é extenso, ele requer minúcias, como vocês estão vendo. Tá? Então, na próxima aula, a gente retoma alguns pontos para que vocês possam, então, se aprofundar cada vez mais. Então, estamos encerrando aqui esta aula e voltaremos, então, na próxima, se Deus quiser.